Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Minerva, utilizando como base aí os dois principais demonstrativos financeiros, que é o balanço patrimonial, pegamos para analisar a questão do patrimônio, e o DRE para analisar o resultado da empresa, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido, a gente consegue analisar aqui que o ativo e o passivo praticamente aí tem a mesma proporção financeira, ou seja, o volume que eu tenho de ativo é o mesmo de passivo. Hoje, se a empresa passasse por alguma liquidação, todo o dinheiro que ela ia arrecadar para ativo ia ser utilizado 100% para utilizar aí para cobrir o passivo, que são as obrigações que ela tem que pagar com terceiros, que são os empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha salarial e impostos. Então, olhando pelo aspecto patrimonial aqui, não é tão positivo, porque se caso a empresa passasse por uma liquidação, ela não sobraria nenhum dinheiro, 100% seria destinado para liquidação de passivo. Correndo o risco também, como ocorreu em alguns casos aqui, que o passivo foi superior ao ativo, ou seja, a empresa tinha mais dívidas, mais obrigações a pagar com terceiros do que bens e direitos a receber. Bom, vamos analisar aqui o ativo circulante. É um subgrupo dentro do ativo, só que aqui a gente consegue analisar os bens e direitos que a empresa tem a receber no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Então, visando aqui uma projeção de fluxo de caixa, a gente consegue desenhar e analisar o que a empresa pode gerar de caixa aí nos próximos 12 meses. Bom, a primeira conta que a gente tem em caixa, hoje o maior volume financeiro que a empresa tem no seu ativo circulante é caixa, ou seja, dinheiro disponível. Acho que é por isso também que está segurando um pouquinho do passivo, pois a empresa tem um caixa suficiente para poder pagar essas dívidas, para poder girar, para não poder atrasar. A gente também tem um contas a receber, que vinha numa tendência de alta, teve uma baixa aqui, mas vem apresentando recuperação nos últimos trimestres. Então dá para a empresa fazer um desenho aí de uma projeção de fluxo de caixa, de projeção de recebimento de seus clientes nos próximos 12 meses. E a gente tem no estoque também, que vem numa tendência de alta, acompanho aqui a conta de clientes, teve essa alta no estoque para poder atender uma demanda que foi aumenta no contas a receber, possivelmente também um aumento no volume de vendas. Bom, a gente tem um passivo que eu desmembrei em duas partes, aqui eu tenho um ativo total, mas eu desmembrei e desenhei em duas partes, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. Passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. O passivo não circulante são obrigações que a empresa tem a pagar nos próximos, acima de 12 meses. Então, a empresa tem tempo maior para poder honrar essas dívidas que são alocadas a longo prazo. Visando em análise de fluxo de caixa, o ideal também sempre é que o maior volume financeiro dessas dívidas esteja alocado no não circulante. Assim, a empresa tem um tempo suficiente de girar suas operações, receber de seus clientes lá do contas a receber e honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, aqui tem um empréstimo. O empréstimo é um subgrupo também dentro do passivo, que eu desmembrei em duas partes também, que é o empréstimos e financiamentos a curto prazo, que é a linha azul, e os empréstimos e financiamentos a longo prazo, que é a linha laranja. Visando o espectro de fluxo de caixa, está numa visão positiva. O maior volume financeiro, e um volume até grande, um volume bem maior dos empréstimos está alocado a longo prazo, e o menor volume está a curto prazo. Então, assim, a empresa tem um tempo o suficiente, novamente, de girar suas operações, gerar caixa e pagar essas obrigações com empréstimos com os bancos e financeiras, que tem um custo atrelado, que são os juros, e caso tiver atraso também, vem o juros sobre juros, né, que é os juros compostos, que pode ocorrer da empresa se comprometer, não pagando esses compromissos e virando aquela bola de neve, chegando até num caso mais extremo aí, numa recuperação judicial. Bom, a gente tem a receita líquida de vendas, que vem numa tendência de alta, que é o volume de vendas da empresa. Teve um período de recuperação aqui, mas nos últimos trimestres vem apresentando uma recuperação, mas no todo, historicamente, está numa tendência de alta. A gente tem um resultado bruto. O resultado bruto é a primeira apuração de lucratividade no DRE,
vem numa tendência de alta fortíssima também. Analisando aqui, a grosso modo, a empresa só com o seu principal ramo de atividade, antes de envolver despesas financeiras, despesas administrativas, ou seja, só analisando o seu principal ramo de atividade, ela é muito lucrativa e vem numa tendência de alta. Historicamente, aqui se traçarmos uma linha, essas linhas vêm aumentando período pós período. Bom, a gente tem o resultado operacional, que a gente analisa a empresa como um todo, já envolvendo despesas administrativas, despesas com escritório, equipamentos de informática. Então a gente consegue analisar a empresa como um todo, só que não envolvendo fatores externos como os juros que a empresa paga para bancos e financeiros, que são as despesas e receitas financeiras, e os impostos sobre as vendas da empresa, que é o imposto de renda e a contribuição social. No todo, também vem numa tendência de alta. Teve um prejuízo aqui, mas é uma situação não recorrente. Possivelmente que foi algum ajuste ou algum recálculo que ocorreu esse prejuízo, mas que não refletiu nos trimestres posteriores. Então, foi uma situação não recorrente que a gente exclui da análise. No todo, historicamente, está numa tendência de alta. Vamos verificar o que ocorre nos próximos períodos. Bom, o que explica também a receita, o resultado operacional, explica a geração de caixa da empresa. Por isso a empresa tem até um caixa considerável, porque ela vem vendendo bem, ela vem apresentando bons resultados operacionais, então vem gerando bons números. Só que ela está muito endividada, então ela vem trabalhando esses empréstimos. Operacionalmente ela está muito bem, mas ela vem sofrendo aí em questão dos empréstimos, que tem os empréstimos altos, e fora os outros passivos. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período. Pela empresa, eu não analisei, eu não verifiquei porque esse lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas. Então aqui já envolve despesas e receitas financeiras e o imposto de renda e contribuição social que ela paga. Comparando o que ela tem de resultado operacional, ela impactou muito o que ela tem aqui de lucro e prejuízo do período. Então, o que a empresa tem de receita e despesas operacionais, despesas e receitas financeiras, o que ela tem imposto de renda, impactou bastante, tendo prejuízos aqui na última apuração de resultado. Teve alguns lucros, mas bem abaixo comparado com o resultado operacional. Se a gente analisar aqui, a empresa ela tem aqui despesas financeiras bem altas, que são se a gente analisar aqui, as despesas financeiras da empresa impacta bastante, aqui está impactando bastante no que ela tem aqui no lucro e prejuízo do período. Então, a empresa operacionalmente ela está muito positiva, mas por ela estar muito endividada com empréstimos e financiamentos, esses juros estão impactando fortemente, impactando no resultado da empresa. Então, olhando aqui no aspecto geral, em patrimônio, a empresa vem numa tendência de alta, mas está muito endividada. Operacionalmente, ela está muito positiva, mas quando bate os juros, empréstimos e financiamentos que ela paga sobre os empréstimos altíssimos que ela tem, está impactando no resultado da empresa. Então a empresa precisa analisar isso daí, verificar pagando ela está, pois o maior volume está alocado a longo prazo. Eu estou falando pela lógica, pois o maior volume está alocado a longo prazo, então a empresa, o operacional dela está muito positivo, então possivelmente ela está honrando esses empréstimos e financiamentos. Mas esses juros estão impactando no resultado da empresa, que acaba impactando no patrimônio líquido com os lucros e prejuízos acumulados. Quando a empresa tem muito prejuízo, acaba impactando aí no seu patrimônio líquido. Se a empresa tem mais lucro, aumenta aqui a questão do patrimônio líquido. Mas como que ela vem tendo prejuízo, ou praticamente tem períodos que ela nem lucra e nem tem prejuízo, fica naquele período neutro, fica numa situação de, olhando para o aspecto contábil, fica estagnada.